Olá pessoal, então como prometido lá na aula de slides, eu quero mostrar aqui no quadro o desenho esquemático que eu fiz do controle involuntário, né? Controle químico, que é o que controla a nossa ventilação involuntariamente, que na verdade é a 99,9% do tempo a nossa ventilação ela é controlada de forma involuntária. Então aqui eu fiz um desenho esquemático que eu ponho os dois mecanismos juntos para a gente entender como é que isso funciona. Então observa bem, só para a gente entender o que é. GRD, grupo respiratório dorsal, aquele grupo de neurônios que controla principalmente a inspiração, é o principal grupo de controle da ventilação, na parte dorsal do bulbo. Muito próximo a essa área tem os quimioreceptores centrais, que são neurônios adaptados a serem estimulados, né, pela concentração do hidrogênio. Então é a concentração do hidrogênio no líquido cefalorraquidiano, que é o líquido extracelular que banha esses quimioreceptores centrais. É essa concentração que determina o estímulo maior ou menor do quimioreceptor central. Aqui o capilar sanguíneo cerebral, né, e tem a barreira hematoencefálica, que eu vou precisar dela, explicar, o líquido cefalorraquidiano. Aqui o CO2 reagindo com a água, e aqui o nível sanguíneo, né, gasométrico do PCO2, quer dizer, o nível sanguíneo do gás carbônico, sérico, né, quer dizer, sanguíneo. Músculos respiratórios, a ventilação, se ela é maior, chamo de hiperventilação, se ela é menor, chamo de hipoventilação, e aqui os quimioreceptores periféricos, que eu vou explicar só no final. Então, como é que funciona? Os neurônios do grupo respiratório dorsal, né, a parte mais posterior, que é o principal controlador, a principal área de controle da ventilação, eles são diretamente estimulados pelos quimioreceptores centrais. Então, existe uma ligação direta dos quimioreceptores centrais. Esses quimioreceptores centrais estão no assoalho do quarto ventrículo, portanto, totalmente exposto ao líquido cefalorraquidiano, céfalo-espinal, né? Líquido cerebroespinal é o nome correto agora. E aí, esses quimioreceptores, eles são sensíveis à concentração do íon hidrogênio do líquido cerebroespinal. Mas acontece, gente, que devido às características do capilar sanguíneo cerebral, o que é que nós temos? Existe uma verdadeira barreira nos capilares sanguíneos cerebrais, porque os poros são muito pequenininhos, aquelas junções intercelulares são muito juntinhas, com muitas junções desmossômicas, né? De tal forma que muitas poucas substâncias conseguem ultrapassar do sangue para o sistema nervoso, para o tecido nervoso, por causa dessa barreira hematoencefálica. E, portanto, o íon hidrogênio, a concentração do hidrogênio do sangue é dos átomos, é uma das moléculas que não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. E aí dá-se um impasse nessa estrutura. Porque, veja, o quimioreceptor central é estimulado pelo hidrogênio, mas o hidrogênio do sangue não consegue passar até lá. E como é que faz? O hidrogênio não consegue passar, mas existe uma molécula que é extremamente lipossolúvel, que não depende de poros nem de junções intercelulares, e que passa nessa barreira de forma muito facilitada. Quem é essa molécula? O gás carbônico. Como a gente sabe, ele é 20 vezes mais difusível, entre aspas, né, solúvel em membranas celulares do que o oxigênio, então ela passa rapidamente o gás carbônico, e aí ele consegue passar do sangue para o líquido cerebroespinal. 97% do líquido cerebroespinal é água. Então esse CO2, à medida que ele sai do capilar e entra no tecido nervoso, ele entra em contato com a água e ele reage com a água. Ele forma o ácido carbônico, H2CO3, que é o ácido carbônico, que por sua vez vai ser dissociado em hidrogênio e bicarbonato. Ou seja,
Agora sim eu tenho um íon hidrogênio livre, dissociado, ionizado, do líquido cérebro espinal, que é esse que vem da reação do CO2 com a água no líquido cérebro espinal. E é esse íon hidrogênio liberado dessa reação química que vai, por sua vez, vai estimular os quimioreceptores centrais. Então, percebam, não é diretamente o CO2 que estimula os quimioreceptores centrais. É indiretamente, porque primeiro ele tem que reagir com a água, liberar o íon hidrogênio, para depois esse hidrogênio estimular os quimioreceptores centrais. Não tem problema essa estrutura ficar desta forma, né? Então, assim, mesmo que não seja o CO2, diretamente lá no receptor, do neurônio do quimioreceptor, mas é indiretamente porque é ele que libera o hidrogênio. De tal forma que nós vamos ter o quê? Quanto maior o nível sérico de PCO2, maior a passagem de CO2, maior a liberação de hidrogênio, maior o estímulo do quimioreceptor. Então, vou fazer com um pincel preto quando isso acontece, quando nós temos o aumento do PCO2, né, da pressão, da, entre aspas, concentração de gás carbônico no sangue. Então vamos lá. Nós vamos ter aumento do nível sanguíneo do PCO2. Então isso leva a maior passagem de CO2 pelos capilares sanguíneos, maior reação dele com a água, maior liberação do íon hidrogênio, maior concentração do hidrogênio no líquido cérebro-espinal, maior estímulo dos quimioreceptores centrais, que por sua vez estão interligados ao grupo dorsal respiratório, e aí vai ter um aumento da estimulação dos potenciais de ação, da frequência de estímulo elétrico desse grupo. Os neurônios do grupo dorsal eles emitem axônios descendentes para a medula espinal para estimular os neurônios motores que controlam a contração muscular dos músculos respiratórios. Logo, se eu aumento a atividade elétrica do grupo dorsal, automaticamente eu vou ter aumento do estímulo dos músculos respiratórios. Se eu tenho maior estímulo dos músculos respiratórios, quer dizer que eu vou ventilar mais. Eu vou aumentar a ventilação. Isso eu dou o nome de hiperventilação. Então, aumenta o PCO2, aumenta a passagem do CO2, aumenta a liberação de hidrogênio, estimula mais os quimioreceptores, estimula mais o grupo dorsal, aumenta a contração muscular respiratória e hiperventila. Mas acontece que a hiperventilação, quando eu faço assim, quando eu aumento a ventilação, eu tenho maior perda, maior exalação de CO2. A quantidade de CO2 sanguínea, né, ela não é eliminada pela ventilação alveolar. Se eu estou hiperventilando, isso quer dizer que eu estou lavando, estou expulsando o CO2 do sangue. O que é que vai acontecer com o nível do CO2 se eu hiperventilo? Vai levar a uma diminuição do nível sanguíneo do CO2. Agora eu vou fazer com o pincel azul quando ele está diminuindo. Então, se eu diminuo o nível sérico de gás carbônico, o que acontece aqui? Vai ter menor concentração de CO2, menor passagem de CO2, menor liberação de hidrogênio, menor concentração do hidrogênio no líquido cérebro espinal, menor estímulo dos quimioreceptores centrais, que por sua vez vão levar ao menor estímulo do grupo dorsal, que por sua vez vão diminuir a contratilidade, o nível de contração dos músculos respiratórios. E aí isso eu levo a uma hipoventilação. Mas, gente, a hipoventilação, se eu ventilo menos, frequência diminuída, volume corrente diminuído, eu passo a acumular o CO2, porque eu estou deixando de exalar, e a produção dele é constante. Então, se eu estou hipoventilando,
eu estou deixando de eliminar o CO2, ele começa a acumular no sangue. Então agora a hipoventilação vai levar ao aumento do PCO2. Mas se aumenta o PCO2, vai ter aumento disso aqui, aumento disso aqui, aumento disso aqui, maior contração e hiper. Mas a hiperventilação vai levar à diminuição do CO2. Diminui, hipoventilação. Mas a hipoventilação leva ao aumento do PCO2. Aumenta. Então veja, é um ciclo que ocorre onde constantemente, segundo a segundo, minuto a minuto, 24 horas por dia, a vida inteira, nós estamos sempre no controle do nível, sob o controle do nível sanguíneo do gás carbônico. Portanto, quando o gás carbônico aumenta no sangue, eu vou ter hiperventilação. Se o gás carbônico diminui no sangue, eu vou ter hipoventilação. Porque o nível sanguíneo de CO2, é o principal controlador da nossa ventilação automática, involuntária. Então, vocês aí agora assistindo esse vídeo, eu aqui que estou falando, quem está controlando a minha ventilação? O nível de CO2. Isso tudo pelo quimioreceptor central. E o quimioreceptor periférico que eu tinha desenhado aqui? Como é que ele funciona? Eles estão localizados nos mesmos locais que o baroreceptor, portanto, seio carotídeo e arco aórtico, e eles têm a função também de se excitar por alguns estímulos. O principal estímulo para a excitação dos quimioreceptores periféricos é a hipoxemia, diminuição do PO2. PO2, oxigênio, não é mais gás carbônico. O periférico, ele é estimulado pela hipoxemia. Toda vez que o oxigênio baixar, ele se estimula, ele aumenta os potenciais de ação dele, a frequência de potenciais de ação, e envia um sinal de fazer com pincel de outra cor, com um roxinho que tem aqui. Ele envia essa maior frequência por onde? Nervo vago e glossofaríngeo, a mesma coisa dos baroreceptores, para o grupo dorsal, e a resposta vai ser sempre de hiperventilação, porque na verdade quando a PO2 baixa, esse quimioreceptor está dizendo assim, a PO2 está baixando, ventile mais para poder consertar isso. É um feedback negativo, da mesma forma que o baroreceptor. Então a resposta à hipoxemia vai ser sempre o aumento da ventilação para normalizar o nível de oxigênio. Só que na nossa vida normal, tipo, eu moro em Colatina, aqui uma altitude bem próxima do nível do mar, o nível de oxigênio razoavelmente alto no ar, né, ambiente. Então, provavelmente, eu nunca tive uso aqui, não me lembro, desse químio, desse estímulo. Então, ele é utilizado naquelas condições onde ocorre hipoxemia, mas quase nunca ocorre hipoxemia num indivíduo são, sem doença pulmonar. A não ser que eu suba uma montanha, então se eu for lá subir o pico da Bandeira, ali no Caparaó, aí sim eu vou ter estímulo desse sistema. Porque lá tem menos oxigênio no ar, eu vou ter uma diminuição da PO2. Ou então se eu tiver uma doença pulmonar, aí sim eu vou ter esse estímulo funcionando. Mas nós com a vidinha normal, qual o principal estímulo? O gás carbônico. Que o do PO2 quase nunca ocorre, já que nós não temos situações de PO2 baixa, a não ser que eu suba uma montanha, ou a não ser que eu tenha uma doença pulmonar importante, uma doença pulmonar grave, um distúrbio da difusão, como é o caso do coronavírus, aí com a síndrome respiratória aguda grave, ou um DPOC, um enfisema, bronquite crônico, uma crise de asma, enfim, uma doença pulmonar grave que diminua a difusão, aí sim eu vou ter esse sistema aqui funcionando. Se não, no nosso dia a dia, uma pessoa normal, sem doença pulmonar, numa altitude não tão elevada, vai ser sempre esse sistema aqui do gás carbônico, pelo quimioreceptor central. Então, pessoal, eu gosto de fazer esse esquema aqui no quadro, porque eu ponho os dois juntos funcionando e a gente consegue enxergar mais globalmente esse controle involuntário, químico, né, de quimioreceptores da nossa ventilação. Espero que vocês tenham entendido. E obviamente eu vou abrir sessões tira dúvidas. Aí o José Marcelo vai abrir